Hoje vamos começar uma série nova, cujo título é Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Digam lá todos comigo, Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, não porque ele seja ser humano, mas porque ele tem uma personalidade. Ele é Deus porque assim a palavra de Deus nos indica. Por exemplo, vamos abrir as Bíblias em Atos, capítulo 5. Como é que nós podemos saber se ele é Deus? Porque a palavra do Senhor assim fala. Atos, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 3, são dois versículos, 3 e 4, diz assim: Então disse Pedro, quando ele estava diante de Ananias e Safira, que tinham mentido. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses, digam todos comigo, ao Espírito Santo, e que retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Agora digam todos comigo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentiu a quem? A Deus. Referindo-se a quem? Ao Espírito Santo. Porque ele falou: mentiste ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Ele é Senhor. Ele tem atributos divinos, por isso é que ele é considerado Deus. Ele é onipresente, omnipotente, omnisciente. Por exemplo, podemos ver aí 1 Coríntios 2. Eu estou a fazer esta introdução, estou a andar um pouco mais rápido aqui, porque esta parte que eu estou a falar, eu tenho a certeza que a maior parte de todos vocês estão certos disto. E eu quero entrar numa área mais específica e é importante para a lição de hoje. Mas 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10, Paulo, nesta carta, a certa altura, diz assim que Deus nulas revelou pelo seu Espírito, letra grande do Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, digam todos comigo, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele é omnisciente, ele sabe tudo, ele conhece até as profundezas do próprio Deus. Ele é Deus. Explicar Deus como Pai, Filho e Espírito Santo é uma tarefa impossível. Porquê? Porque não se consegue explicar Deus. Deus não se explica. Deus, ele está presente. Porque se você explica Deus, então ele teria que deixar de ser Deus. Ou se você quiser provar a existência de Deus, não se consegue provar. Por isso é que ele é. Você não tem base nenhuma de prova. Eu posso provar que isto é um livro, eu posso provar que isto é uma toalha, mas provar a existência de Deus não se prova. Então a única prova que nós temos da existência de Deus é a fé. A fé é a prova das coisas, daquelas coisas que não se veem, que não se conseguem explicar, mas que elas estão presentes. Deus está presente, Ele está presente em todo lado, Ele é vida, Ele está presente nos poros todos da nossa pele, em todo lugar o Senhor está presente, porque Ele é, aleluia, glória a Deus, amém? Então só se consegue crer neste Deus pela fé. Assim também só se consegue crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo pela fé. E ele, o Espírito Santo, tem estes atributos divinos. Ele tem muitos nomes. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus,
Espírito vivente, Espírito de Deus vivente, Espírito do Senhor. Sempre que nós encontramos a palavra Espírito com letra grande no início, essa palavra refere-se ao Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito desta expressão, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? E esse Espírito Santo de Deus, como eu disse, ele é Deus e ele também é uma pessoa. Porquê? Não porque ele seja ser humano, porque ele é Espírito, mas ele é pessoa no sentido em que ele tem uma personalidade. Porquê? Porque ele tem uma mente, ele pensa, já vamos ver, ele ensina, ele fala, ele tem vontade, ele ama e até ciúmes ele tem. Glória a Deus. Amém? Então veja aí Romanos capítulo 8. Eu estou a lançar algumas bases importantes para esta série. Não vamos conseguir falar tudo hoje, é impossível, mas estas bases são importantes para aquilo que eu creio que Deus tem algo muito interessante para lidar connosco em relação a este assunto. Romanos capítulo, o que é que eu disse? 8, não foi? Versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Digam comigo, e aquele que examina os corações sabe. Diga comigo, sabe. Ele sabe. Isto é, ele pensa, ele tem uma mente, não é? Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele é omnisciente, ele sabe de coisas, ele pensa, ele intercede, ele conhece os santos. Quem são os santos? Somos todos nós, aqueles que creem no Senhor. Glória a Deus. Veja aí também 1 Coríntios 2, mais à frente. Vocês já sabem que o domingo é ensino. 1 Coríntios 2, versículo 11. E diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Atos 8, podem tomar nota, em Atos 8, 29 e em Atos 10, vocês vão ver que o Espírito Santo fala, ele aparece a Pedro, por exemplo. Em Atos 10, quando Pedro tem uma visão em que ele vê os animais, não é? Numa visão e ouve uma voz, o Espírito fala e diz, Pedro, mata e come. Então o Espírito fala, o Espírito Santo fala. Ele tem vontade, se formos a ler, por exemplo, no capítulo 12 de 1 de Coríntios, mais à frente, 1 de Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga comigo, como quer. Até ele tem vontade. Quando a pessoa quer alguma coisa, é porque tem uma vontade. Então, tudo isto eu falei até aqui para mostrar a vocês que este Deus que vive em nós, ele é Deus. Agora quero-vos começar a entrar numa área que está muito esquecida e que nós precisamos nos lembrar, porque Ele está aqui connosco, Ele vive em nós, porque Ele tem um propósito, há um propósito para isso. Ele não está aqui por acaso. O Espírito Santo não vive em ti por acaso. Ele quer fazer algo muito importante na tua vida e na minha vida também. Uma das grandes missões que o Espírito Santo tem, desde o início, é que Ele é quem cria aquilo que os nossos olhos veem. Ele é o Criador. Nós vamos ver pela palavra de Deus que o Espírito Santo, Ele cria,
Ele é o que mantém e renova a vida, e o Espírito Santo continua a criar, porque o poder criador de Deus ainda não parou. Ele é que mantém a vida, Ele é que mantém e renova a natureza. É o Espírito Santo que faz isso. É inclusive até o cosmos, imagine só. Quando você ouve, por exemplo, uma notícia da NASA, dos cientistas, quando dizem que foi descoberto um novo planeta ou que estrelas nascem, o poder criador de Deus continua em operação. E isso é uma boa notícia, sabe porquê? Porque esse poder criador vive dentro de ti. Ele pode criar na mesma coisas que ainda não existem na nossa vida, glória a Deus. Se for necessário criar, como criou aqui a nossa irmã, que estava condenada a ser paraplégica, tetraplégica, não é? Ainda é pior, só mexe os olhinhos. Esse espírito de vida que está nela, o Deus que vive nela, fez com que ela hoje possa estar aqui a falar para nós e mexe-se absolutamente bem, normal, como uma pessoa normal. Porquê? Porque Ele é vida. Ele é o que mantém a vida. É Ele que renova a vida. É Ele que continua a criar aquilo que for necessário ser criado para que a vida permaneça. Glória a Deus. E nós vamos ver pela palavra de Deus que se Ele quisesse acabar com isto num segundo, Ele parava num segundo. Toda a gente caía aqui por terra assim. E nós estamos vivos porque é Ele que te mantém vivo. É Ele que te mantém vivo. Veja aí Salmo 104. Salmos 104. Este salmo é absolutamente fantástico. E eu vou-vos ler a parte final dele, mas este salmo está a falar da ação do Espírito Santo na criação. E diz assim, no versículo, por exemplo, 28. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. Se alguém hoje se enche de bens, é pela graça do Espírito Santo. É pela graça de Deus. Mas olha aqui que diz a seguir, versículo 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Glória a Deus. Diga comigo, o Espírito Santo renova a face da terra. Irmãos, isto para mim, eu não sei quanto a si, mas para mim isto me dá uma força interior muito grande. Porque eu começo a olhar para este Deus que vive em mim com um olhar diferente. Com um olhar em que eu posso contar com Ele. Ele pode renovar sempre a minha vida. Se for necessário renovar células do meu corpo, Ele renova. Se for necessário renovar ossos, Ele renova. Eu sei que todos nós um dia vamos ter que morrer. Vai chegar o dia que vamos ter todos que morrer. Mas enquanto não morrermos, segundo a vontade dele, se for necessário criar coisas novas na nossa vida, Ele cria. E cria, sabe como? Do maior desastre que pode acontecer, onde há só problemas e chatices. Ele é, digamos assim, Ele é craque em pegar naquilo que está tudo partido e dar vida aos ossos que estão secos e pô-los a mexer. Glória a Deus. Ele é o poder criador de Deus. O Espírito Santo é o poder criador de Deus.
Veja aí Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Aleluia. O cosmos, irmãos, a natureza se renova pelo poder do Espírito Santo. Olha aqui versículo 1, por isso é que eu digo uma coisa, todo o atentado à natureza é pecado contra o Espírito Santo, é pecado contra Deus. Tudo o que o ser humano age contra a natureza vai comer do fruto dessa ação. Mas todo ser humano que age em favor da vida, quando nós agimos em favor da vida, nós vamos comer o fruto da vida também. E o Espírito Santo esteve no início, diz assim versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Digam todos comigo, a terra era sem forma e vazia. E eu pergunto, quem é que está aqui que se sente assim, pastor? Eu neste momento, a minha vida está sem forma, está vazia. Se por acaso tiver alguém aqui assim, sem forma e vazio, a boa notícia é que o Espírito Santo, o Deus que vive em ti, o Deus que vive em mim, Ele tem poder para te dar forma e começar a encher a tua mão de bens. Nós temos que aprender a conhecê-lo. Nós temos que aprender a conhecê-lo e a cooperar com Ele. E este é o objetivo desta série, de nós aprendermos a conhecer esse Espírito que vive em nós e cooperarmos com Ele, para que Ele dê forma à nossa vida, para que Ele possa encher a nossa boca de bens, possa encher a nossa vida de bens, para que Ele possa retirar a respiração a nós, somente quando nós temos mesmo que partir, no tempo que Deus determinou para nós. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui para renovar vida em nós. E nós vamos lutar por isso. Eu quero lutar consigo, com esta igreja, por isso, para que o Espírito Santo dê vida a esta igreja. Quando eu digo dar vida a esta igreja, não é ter uma igreja com 2, 3 milhões de pessoas, não é nada disso. Dar vida a esta igreja é termos, por exemplo, 3 pessoas ou 4 ou 5 reunidos em nome de Cristo e essas 5 pessoas estarem cheios dessa vida, glória a Deus, cheios desse poder, cheios desse vigor. É isso que Deus quer. Aleluia! Mas nós temos que conhecê-lo e nós temos que entender que Deus é que determinou a ordem das coisas e que nós, se fugirmos a essa ordem, nós não estamos a colaborar com Ele. E hoje eu quero dizer uma coisa, a maior parte, por vergonha nossa, vergonha minha, começando por mim, dizer o seguinte, a maior parte da Igreja de Cristo hoje não está a cooperar com Ele. Por isso é que a Igreja não tem mais vida. Por isso é que a igreja não tem mais renovação de vida. Por isso é que a igreja não tem mais este espírito de vida que entra e renova. Se ele tem poder para criar estrelas novas, se ele tem poder para pegar num campo queimado, completamente queimado pelos fogos, ele pega e renova esse campo e a natureza é renovada. E vou-lhes dizer uma coisa que não vou ter tempo para ensinar hoje, vai ficar nas próximas lições da série. Eu vou dizer uma coisa, é o Espírito Santo que está a impedir ainda que o anticristo se manifeste. Que o mundo acabe de vez. Porque Deus o Pai, Ele é que sabe quando é que isso vai acontecer. E é o Espírito Santo que está a travar o mistério da injustiça de governar completamente este mundo. E enquanto tivermos o Espírito Santo aqui conosco, irmãos, nós temos que aprender a colaborar com Ele. Nas ordens que Ele destinou para que, enquanto vivemos aqui nesta terra, nós possamos desfrutar dessa vida, dessa virtude que vem sobre nós, que está em nós. E hoje quero-vos dizer que a maior parte da igreja não está a usufruir desse poder mais, por culpa da igreja. Porque nós esquecemos de verdades fundamentais. Nós nos esquecemos de verdades fundamentais. E hoje eu quero-vos ensinar uma grande verdade. Eu sei que vou ser criticado, eu sei que as pessoas não me vão compreender, eu sei que algumas pessoas vão dizer que não é bem assim,
Mas eu quero vos ensinar uma verdade absolutamente fantástica que o apóstolo Paulo ensinou dando o exemplo de um corpo humano. O corpo humano. E se nós compreendermos esta verdade, e se nós colaborarmos com esta verdade, nós vamos voltar a experimentar aquele vigor, aquela renovação de forças, aquele vigor que vem num dia de desânimo e que transforma o nosso dia. Aquele vigor que vem num dia de doença que transforma essa doença e cura-nos completamente. Mas nós temos que compreender como é que ele opera. Porque se nós não compreendermos como ele opera, já chumbamos no teste. E nós temos que compreender. E quero dizer a vocês uma coisa, irmãos. O corpo humano é dos exemplos mais fantásticos que eu encontro na Bíblia, falado pelo apóstolo Paulo. Veja aí, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versículo 12. Veja aí o versículo 12, diz assim, até o 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha para mim. Paulo, obrigado, em várias partes, por exemplo, em Efésios, podem tomar nota, Efésios 1:23, diz que o corpo de Cristo é a igreja. Digam assim comigo, o corpo de Cristo é a igreja. Olha para mim. A igreja não é uma invenção de Jesus, estilo assim, foi tomar um café e teve uma ideia. Vou abrir uma igreja. Eu conheço algumas pessoas que cada vez que vão tomar um café vêm com uma ideia nova. Deus está sempre a falar. Ou então quem vão à casa de banho tem sempre uma ideia. Não sei porque que lhe inspira lá naqueles lugares, não sei. Jesus não teve nenhuma inspiração dessas. Jesus, quando ele disse assim, sobre esta pedra, referindo-se a ele, edificarei a minha igreja, ele não estava a ter uma ideia genial. Ele apenas estava a dar cumprimento àquilo que sempre existiu. Porque as pessoas muitas vezes pensam assim, a igreja começou com Cristo. Mas ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, a ideia começou antes da fundação do mundo. Já o rei Davi dizia, não é, que alegrei-me quando vim à casa do Senhor, e fala sobre a Assembleia dos Santos, os Salmos falam muito sobre isso. Então a igreja sempre existiu. Só que o seu expoente máximo, o expoente máximo da existência da igreja se deu quando o Espírito Santo de Deus entrou na vida de todas as pessoas que criam no Evangelho. Uau! Aquele célebre dia do Pentecostes, que está relatado em Atos 2. Esse foi o expoente máximo da igreja. Ele veio. E o corpo de Cristo, a igreja, não é uma invenção qualquer ali de uma noite de café. Não. É algo onde está muito poder. Nós vamos ver hoje pela palavra de Deus que a virtude do Espírito Santo desce sobre o corpo, sobre a igreja. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas eu sou a igreja de Cristo. Não, tu sozinho não és igreja. Não sou igreja. Não, não és. Tu sozinho és um membro. Membro ou um órgão que faz parte de um corpo. Corpo só é corpo quando os órgãos estão juntos, quando os membros estão juntos.
E o meu corpo só é corpo porque eu tenho braços, tenho dedos, tenho olhos, tenho cabelo, tenho pernas, pés, tenho aqueles órgãos que não se veem, coração, fígado, por aí fora. E sem esses órgãos, principalmente os vitais, não havia corpo. Então quando alguém diz assim, eu posso estar em casa a servir a Deus na mesma. Pastor, eu vou para casa, estou lá com Deus, eu e Deus, eu sou a igreja. Hoje está muito na moda, devido a muitas desilusões que as pessoas apanharam na vida, com muitas igrejas que só fizeram, infelizmente, disparates. As pessoas deixaram de congregar. As pessoas deixaram de fazer corpo. O que é que acontece quando a gente deixa de fazer corpo? Deixa de ser igreja e deixa de receber o fundamental, a virtude do Espírito que vem sobre a igreja. Há uma coisa no corpo humano que ele não sobrevive. Quem é que me sabe dizer que se faltar isso, não sobrevive? Pronto, tá bem, é o oxigênio. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Posso dar o exemplo do seu marido? Não se importa? Não se importa? O nosso amigo, o marido aqui da nossa irmã, teve recentemente, há 2 semanas ou 1 semana, teve um transplante de fígado. Correu lindamente, está a recuperar muito bem, graças a Deus. Eu acho fascinante, sabe porquê? Porque hoje é possível fazer isso. E poder com que as pessoas tenham mais vida. Mas você sabia que o fígado fora do corpo só dura 24 horas? Porque passando as 24 horas já não presta, já não pode ficar dentro de nenhum corpo. O coração demora 6 horas. 6 horas, acho eu. 6 horas. Cada membro que você amputa tem um prazo de validade para estar ali, até que, se você quiser voltar, digamos assim, não sei os termos médicos, mas se você quiser voltar a colar, já não vai dar. Mas o membro que retiramos tem lá sangue. Pois tem. Mas está fora do corpo, vai morrer com o tempo. É como a cauda de uma lagartixa, você corta, a cauda está assim... E a gente diz assim, ela ainda está viva. E algumas senhoras, tira-me isto daqui. Mas isto não é lagartixa, é só a cauda. Ai. E ela está lá. Faz-me lembrar alguns irmãos que se mutilam do corpo de Cristo e vêm com esta conversa assim. Não, eu não preciso de me congregar. Porque eu até estou bem. Está lá, ainda está a mexer. Tem sangue. Olha, até estou melhor assim. Estou melhor sem ir à igreja, que assim não me chatei com ninguém. E a pessoa está lá. Passado uns meses. Passado um ano. Irmão, há uma coisa que o corpo humano tem, que é o único que não é considerado órgão, que é o sangue. Sangue é tecido. É tecido sanguíneo, que é formado da medula. Eu vou dar uma ajuda aqui ao apóstolo Paulo. E vou-vos mostrar porque é que eu vou dar esta ajuda. O sangue é a virtude do Espírito Santo sobre o corpo todo, que dá vida a todos os órgãos. E que se você quiser ficar fora, você diz assim, mas eu tenho o Espírito Santo. Claro que tem, ainda lá tem sangue. Está lá o membro cortado, mas tem lá sangue lá dentro. O órgão está lá fora posto, mas tem lá sangue ainda. Tem maduração. Mas o Deus está em todo lado, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar junto numa igreja, eu não preciso. Precisa sim, porque senão vamos ter que rasgar a Bíblia toda, porque a Bíblia toda está
fundamentada sobre a pedra de esquina que é Cristo e que é a igreja, é a primeira pedra. Ele é a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, tu queres ser edificado, não podes estar fora dessa pedra. Não há hipótese. E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, anda a enganar a malta. E as pessoas andam enganadas. Eu encontrei este bom exemplo no Facebook, a irmã Ana, mas quantos exemplos eu vejo no Facebook de pessoas que, quando escrevem coisas sobre Deus, conhecendo eu que elas já foram de igreja e pertenceram à igreja, andam azedos, falam mal de tudo e de todos, falam mal de pastores, falam mal disto, falam mal de tudo e mais alguma coisa, e não querem congregar, e depois dizem assim: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Você é. Eu não estou a dizer que a pessoa perde a salvação, não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que você é isso tudo, mas eu vou-lhe mostrar pela palavra de Deus que a virtude do Espírito Santo que foi dada ao corpo de Cristo não está a circular dentro de ti. Chama-me os nomes que quiseres, mas amigo sou eu que te prego estas verdades. Amigo sou eu que te prego estas verdades. Então mas eu sou obrigado a estar numa igreja que eu não gosto. Amigo, você procure estar onde você quer estar, onde você se sente bem. Você não é obrigado a estar naquela igreja a vida toda. Por exemplo, ouvimos o testemunho da nossa irmã que está aqui há não sei quantos anos numa igreja, não é? Há 50 anos. Pronto, exato. Mas ela gosta, glória a Deus, é saudável na igreja onde está, glória a Deus. Eu, por exemplo, já passei por algumas igrejas, quando eu comecei a ver que eu não estava a ser saudável onde eu estou, eu saí de lá, mas eu nunca me deixei de congregar, nunca me deixei de congregar. Nunca. Porque eu sei esta força que Deus deu à igreja. Uma das primeiras grandes preocupações minhas quando eu saí da igreja Maná foi eu pensar assim: e agora, onde é que eu me vou congregar? E estava preocupado com os meus filhos, porque eu sabia que se eu desse vários meses para os meus filhos não se congregarem, eles não iam pôr mais nenhum pé na igreja. Porque a coisa mais fácil, meu amado, ouça o que eu estou a ver, escreva o que eu lhe estou a dizer. A coisa mais fácil de nós largarmos uma igreja, seja ela qual for, basta você deixar de ir algum tempo, você vai chegar a uma altura que o seu corpo chega domingos e não me apetece. E você começa a lhe apetecer outras coisas, menos congregar. E isso é trabalho do inimigo das nossas almas, porque quer afastar do verdadeiro poder. E agora ouça, alguém pode dizer assim: mas o Espírito Santo não está sobre toda a carne? Está. O sangue está sobre todos os órgãos, o sangue está sobre todos os membros, mas há um poder sobrenatural quando os membros se reúnem. Porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no vosso meio. Ele não disse um sozinho, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, aí estou eu. Aí está o Espírito da vida, que renova. Que renova. Quem é que me está a entender, irmãos? Olha aqui outra vez, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos, agora comigo, todos temos bebido de um Espírito. Uau! Se você não bebe o sangue, que é a virtude do Espírito Santo, se nós não a recebemos, não a temos. Porque agora, para terminar, quero dizer a vocês o seguinte: o Espírito Santo está no indivíduo, mas a maior força dele está no coletivo. No coletivo. Veja aí João capítulo 14. João 14, versículo 21. Nós vamos ver o que é que Jesus diz
ele está a falar sobre o Espírito Santo e ele diz assim, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Depois, versículo 23 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, olha o plural, viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia! A força de Deus está presente na nossa vida, mas não está na vida de qualquer pessoa que se diz cristão. Ele está naqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem. E a obedecem. E ele está no indivíduo, sim. Quando Jesus disse aos discípulos depois da ressurreição que a paz estava entre nós e soprou sobre eles o Espírito. Ele soprou e diz que o Espírito Santo entrou naqueles discípulos que estavam lá com ele. Então o Espírito Santo vem sobre cada indivíduo. Mas ele disse assim, esperai, não façais nada. Então, mas ele já soprou o Espírito Santo e agora diz esperai. Sim, porque agora vem o quê? Vem algo sobrenatural para o coletivo, para a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aqui o versículo 16 de João 14, diz assim mais acima, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. E você há de reparar que sempre este diálogo é no plural, porque o Espírito Santo vem para muitos. Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, plural, e estará em vós, plural. Não vos deixarei órfãos, plural. Voltarei para vós, plural. Ele está sempre a falar para um grupo, para o coletivo daqueles que creem no Senhor. A maior parte do Novo Testamento foi escrito para as igrejas. Não foi para indivíduos. Foi para a igreja. Senão tínhamos que rasgar as cartas de Paulo. Tanto trabalho para quê? Se a igreja não fosse importante. Se congregar não fosse importante. Veja aí também João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, disse Jesus, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, outra vez plural, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E agora, veja aí Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 8. E veja o que é que a Bíblia diz. Mas recebereis, plural, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Já eles tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus soprou sobre eles. Mas o Espírito Santo veio aqui de uma forma tremenda. Ele veio para o corpo, ele veio para a igreja, ele veio para nos dar virtude. Esse sangue, digamos assim, que quando bebemos, como Paulo diz lá em Coríntios, quando bebemos de um Espírito, quando nós bebemos desse Espírito, nós somos revigorados. Nós somos fortificados, nós somos sarados. E é interessante, meus amados, que quando nós temos uma ferida no nosso corpo, o próprio corpo tem capacidade de sarar essa ferida. Fora do corpo não sara. O próprio corpo tem anticorpos. É fascinante, irmãos. Mas a gente, quando quer começar a mudar a ordem das coisas de Deus, estragamos isto tudo.
Vamos terminar com Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Irmãos, olhem para mim. Deus deu dons aos homens. E Deus decidiu, lá está a tal ideia que não foi num cafezinho, Deus decidiu usar-se dos dons dos homens, quando diz homens, estamos a falar homens e mulheres, para esses dons edificarem a igreja. Edificarem a igreja. Por isso é que ele depois diz assim no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, para terminar, quero dizer o seguinte: porque é que hoje, infelizmente, muitas pessoas deixaram de congregar? Porque estão ofendidos, porque estão magoados. Alguns deles foram enganados e com razão. Mas há uma coisa que a Bíblia fala, que é a força do perdão, o amor. E quando nós entendemos que, apesar de que ao nos relacionarmos corremos o risco de ficarmos magoados e ofendidos, também temos que compreender que se não relacionarmos, deixamos de receber a seiva que o Senhor tem para nós. Então eu termino dizendo o seguinte: há muito trabalho a fazer aqui ainda nesta igreja. Eu não quero falar dos outros, quero falar de nós. E o trabalho que nós todos aqui temos muito de trabalhar é ganhar cada vez mais confiança uns nos outros, abrindo mais o nosso coração, porque a cura e a renovação de muita coisa na nossa vida vem por nos relacionarmos. Vem por nos relacionarmos em amor, em respeito. E Deus não vai mudar isso. Nós é que temos que mudar. E quero dizer a vocês o seguinte: eu não posso dizer nomes porque eu não quero, mas os irmãos que aquilo que eu vou mencionar agora é a história de alguns irmãos que estão aqui já presentes, que recentemente tiveram grandes vitórias na vida deles, porque eles tiveram a coragem, não só de perdoar, eles tiveram a coragem de vir pedir ajuda e de abrirem o coração. E de abrirem o coração. De abrirem o coração. Porque quando eu abro o meu coração e venho pedir ajuda a esta irmã ou ao seu marido, ou seja quem for, e eu abro o meu coração, eu abro porquê? Porque eu estou a precisar de ajuda. Eu sou aquele membro que está ferido, está magoado, está a passar por uma situação diferente. E aonde é que eu vou encontrar a cura? No corpo. No corpo. O corpo de Cristo me vai dar cura a mim mesmo. Mas se eu não abrir a minha boca, eu não vou ter resultados nenhuns. Não vou ter resultados nenhuns. E hoje eu vejo uma igreja, no modo geral, eu vejo uma igreja que está a passar por um momento que é assim, as pessoas estão frias. As pessoas estão
desconfiadas. Mas aqueles que conseguem arrebitar e ultrapassar essa frieza e abrir o coração novamente e voltar a confiar, encontram no corpo virtude do Espírito Santo que lhes dá grandes vitórias. Esta semana recebi um telefonema de uma irmã nossa a chorar, soluçando a chorar e dizer assim: pastor, muito obrigado, pastor, pelo aquilo que você fez. E eu disse assim: irmã, mas eu não fiz nada, mas você orou por mim. E permiti que ela desabafasse a vida dela para mim. E orar por ela fez com que ela esta semana tivesse uma vitória que era humanamente impossível. E ela sabe que é verdade. E por isso é que ela ao telefone chorava, soluçando, dizendo: obrigado, ó Deus, obrigado, ó Deus, obrigado, ó Deus. Porquê? Porque ela teve essa vitória. Quem é que lhe deu essa vitória? A virtude do Espírito Santo que está nesta família aqui. Nós já não somos uma igreja pequena. Nós já somos uma igreja com 40, 50, 60 pessoas, glória a Deus. É uma comunidade relativamente nova, mas aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Espírito Santo que vive em nós, está em nós, numa maneira redobrada. Abrindo portas, transformando a vida das pessoas, sarando as pessoas, criando situações impossíveis, humanamente impossíveis, mas que o Senhor tem poder para nos ajudar. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar de pé, glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir ao grupo de louvor para chegar aqui. Hoje eu quero orar por aquelas pessoas que estão diante de uma situação que dizem assim: pastor, eu preciso de algo sobrenatural que aconteça, porque eu não sei como é que eu vou resolver isto. Eu não estou a falar de uma coisinha de nada que qualquer um pode fazer. Eu estou a falar de um assunto em que você diga assim: pastor, eu estou diante de uma situação que eu já fiz tudo o que eu sei, não sei mais o que é de fazer. Eu não sei mais o que é de fazer. Eu preciso que este espírito de vida possa renovar, transformar, me possa ajudar neste desafio que está à minha frente, que eu não sei como é que é de resolver. Vamos todos baixar as nossas cabeças, por favor. Glória a Deus. E se você é uma pessoa assim, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Isso é outra coisa que nós temos que ultrapassar, é não ter vergonha quando nós estamos a passar por momentos difíceis na nossa vida e procurar ajuda. Semana passada, eu mesmo, ao telefonar para uma certa pessoa da nossa igreja, eu pedi ajuda a essa pessoa. Eu desabafei o meu desânimo, que eu estava desanimado por um certo assunto, e falei esse desânimo, e ao fim de algum tempo de falar com essa pessoa, eu saí renovado. Porque a coisa engraçada é que quando a gente começa a falar com pessoas que nos entendem, pessoas que estão do nosso